A arquibancada de um jogo de futebol era tão hostil, mas tão hostil para uma mulher. Hoje, as mulheres representam uma parte cada vez maior das arquibancadas brasileiras. Mas ainda existe uma distância grande entre gostar de futebol e sentir que aquele espaço também pertence a elas. Segundo a pesquisa Mulheres e Futebol, feita em 2024 pelo WLAB, 4 em cada 10 mulheres brasileiras nunca foram a um estádio. E o principal motivo é o medo da violência. Mas a história que a gente quer contar é sobre mães que decidiram quebrar esse ciclo, começando essa mudança dentro de casa, com as filhas. Eu sou a Nicole Santos e esse é o Papo de Mãe, o podcast do portal Mães Club sobre as diferentes formas de viver a maternidade. Hoje a gente fala sobre futebol, arquibancada e o direito de torcer. E quem conversa com a gente é a Esther. Esther, se apresenta e me conta de onde veio essa sua relação tão forte com o futebol. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Esther, eu tenho 26 anos, tenho uma filha de 1 aninho que chama Helena. Eu sou palmeirense desde que eu me entendo por gente e espero que a Helena siga os meus passos, já que o pai dela é corintiano e eu acredito que ninguém mereça uma sentença como essa desde novinho. Minha mãe é extremamente fanática pelo Palmeiras, a juventude toda dela, ela passou em porta de estádio, no Palestra Itália, então ela conhecia os jogadores, era muito especial, assim, esse contato que ela tem até hoje, na verdade, com o Palmeiras, então eu cresci muito inserida nesse meio e não tinha como ser diferente. Quando eu comecei a ir nos jogos, eu tinha uns 16, 17 anos por aí, a primeira vez que eu fui no jogo foi com o meu irmão mais velho, o Gabriel, e a gente foi no jogo contra o Santos, que a gente perdeu, e foi uma catástrofe, assim, pra mim, porque era inadmissível pra mim perder pro Santos, sabe? O Santos ficou anos sem ganhar e aí bem na minha vez eles ganharam. Então eu fiquei traumatizada, nunca mais fui com meu irmão e aí eu comecei a ir sozinha e com as minhas amigas da época da escola. E era extremamente gostoso, por mais que tinha uns riscos ali, minha mãe sempre reforçava, se preocupava, né, com o fato de eu sair sozinha, tão novinha, mas não tinha como. Eu amava estar com o Palmeiras, amo até hoje, mas claro, hoje minha rotina é diferente, mas naquela época eu conseguia ser mais devota. O que a Esther descreve não é exceção. A mesma pesquisa do WLAB mostra que a insegurança ainda é o principal motivo que afasta as mulheres das arquibancadas brasileiras. Tinha muito julgamento, eu nunca vou esquecer do dia que eu fui sozinha na final do Paulistão. A gente ganhou de virada, a gente fez 4 gols em cima do São Paulo, fez o impossível e eu fui sozinha, todo mundo achou que eu era doida por ir sozinha, eu tinha 21 anos na época. Foi, extremamente especial pra mim, porém, quando eu olhava pro meu derredor, só tinha eu de mulher. E depois da maternidade, esse sentimento mudou de lugar. Agora, a preocupação da Esther não é mais só sobre ela. Espero muito que a Helena cresça nesse meio também, sabendo amar o futebol, sabendo amar o Palmeiras, se Deus quiser. E que ela se sinta à vontade, que ela acredite sim que é um espaço que ela pode possuir ali, que ela pode adentrar. A presença feminina no futebol cresce, mas as barreiras ainda existem. Em 2024, a final do Brasileirão Feminino reuniu mais de 44 mil pessoas na Neoquímica Arena, o maior público da história do futebol feminino na América do Sul. E em 2027, o Brasil recebe a Copa do Mundo Feminina. Minha mãe ficava em casa me esperando voltar dos jogos nessa época. E eu nunca vou esquecer a cara dela de quando eu chegava de um alívio, assim, de saber que, cara, minha filha chegou, sabe? E eu quero que a Helena volte do estádio com a cara de quem foi bem recebida, que ela nunca precise do alívio de ter chegado em casa inteira. Esse é o Palmeiras que eu quero deixar pra ela. Não um time, mas o direito de torcer. A mudança do futebol começa assim, com uma mãe segurando a mão da filha na arquibancada e ensinando desde cedo que aquele espaço também pertence a ela. Mães que torcem, filhas que crescem sem precisar pedir licença para ocupar um lugar. Esse foi o Papo de Mãe. Esse podcast foi produzido por Atenas Comunicação. Apresentação: Nicole Santos. Roteiro: Ana Paula de Azevedo, Giovana Souza e Nicole Santos. Edição: Igor Ávila.